Esse terceiro capítulo do spin-off God's Apocalypse foi surreal de tão bom, onde nós vimos a arma divina do Ra sendo usada pela primeira vez em batalha, que já é, de longe, uma das armas divinas mais fortes e poderosas já mostradas, inclusive, no próprio Schumacher Valkyrie. E eu vou falar tudo que teve nesse capítulo 3 do spin-off, incluindo alguns detalhes a mais que eu percebi ao decorrer do capítulo enquanto eu estava lendo. Porque no final do capítulo passado, o Ra meio que estava apontando para o sol, e eu jurava que ele ia literalmente pegar o poder do sol, ou o próprio sol em si, para de novo tacar na cara do Cthulhu. Mas aconteceu algo mais inesperado, porém muito melhor. A arma divina do Ra aparecendo e indo até ele, que de primeira parece mais um pássaro de ouro, um pássaro de ferro dourado, o que me lembra bastante de um filme chamado Deuses do Egito, onde o deus Horus usava uma armadura quase exatamente igual a essa, mas é a mesma ideia. Porém, como é um filme bem ruinzinho, eu duvido que vocês conheçam. Então, quando o Ra começa a usar essa arma divina dele, a luz que ele começa a emitir enquanto meio que se funde com a arma ou coloca ela, era tão ofuscante que o Cthulhu achou que era mais um truque para atrasar ele na batalha ou alguma coisa para ganhar tempo. Mas, na verdade, o Ra com a arma divina dele era tão rápido que o Cthulhu nem conseguia ver ele se movendo de um lado para o outro e nem percebeu o que estava atrás dele. Era como se ele recebesse uma velocidade enorme e poderes ainda maiores em combate. E eu já vou adiantando 99% do capítulo desse momento em diante para vocês, que é pura porradaria com o Ra esmagando o Cthulhu em todos os momentos possíveis e literalmente limpando o chão da arena inteira com o rosto do semideus. E ele nem sequer teve uma mísera oportunidade de contra-atacar ou sequer tentar desviar desses ataques, por conta que os golpes que o Ra estava fazendo eram de alta velocidade e uma força inacreditável que o Ra conseguiu por conta dessa arma divina. Mas o capítulo tem mais informações ainda sobre esse poder do Ra e também sobre a própria arma divina dele, para meio que justificar como é que ele ficou assim tão forte e poderoso. E até o próprio Deus fala que ele não precisa de nenhum truque para vencer, simplesmente a violência absoluta, mostrando quão acima, em questão de força e divindade, ele está acima do Cthulhu, revelando algo também extraordinário nessa batalha, por causa que ele tem uma força que eu não vi nem mesmo em alguns personagens do Shumatsu. E a Bastet, a deusa, que é a chefe das garotas do Ra, aquele fã-clube, é quem explica um pouco mais sobre essa arma divina e os seus poderes, falando que essa arma é uma fusão da arma divina de Horus com o Ra, na forma Horajti, o deus do sol e da luz. E além de tudo, essa arma divina também não era somente uma armadura normal de defesa que dá velocidade ao Ra ou alguma coisa assim. Ela, na verdade, usa aquela técnica do deus que ele mostrou lá no capítulo passado, a barreira estelar ardente, que é aquele poder de ficar emitindo calor para fazer todos pensarem, praticamente se sentirem como se estivessem num deserto ou pior ainda. E o Ra, junto com sua arma divina, emana essa onda de calor térmica a 30 graus em todas as direções do seu corpo. E então toda essa energia concentrada da técnica dele é redirecionada para a própria arma divina e consegue enviar um raio muito mais forte e poderoso concentrado em um só lugar. Em outras palavras, a arma do Ra foi descrita como um amplificador do poder divino já existente no Ra. Então, praticamente, é como se a arma divina dele fosse uma junção da armadura do Tesla com o cajado do Beowulf, já que tem esse detalhe de aumentar e amplificar os poderes que ele já usa, porém de uma forma mais eficiente e versátil, como a própria armadura do Tesla, só que 1000 vezes mais poderosa. E é mencionado também que essa arma divina foi usada quando Ra ficou irritado com a arrogância dos seres humanos
e decidiu destruí-lo sozinho, sem a aprovação do Conselho dos Deuses, que foi algo até dito no capítulo passado, durante a sua introdução na arena. E quando ele finalmente cessou o seu ataque depois de um tempo, nem sequer o poder de vários deuses foi capaz de apagar a fúria de Ra. E também esse detalhe que eu achei muito interessante para mostrar como que ele tem um poder assim tão estrondoso, é que a maior parte do Egito acabou se tornando um deserto exatamente por causa desse seu poder e o calor que ele emana, só mostrando ainda mais todo o impacto que ele foi capaz de causar com todo esse poder, que também é a razão dele ser um dos deuses do exterior, que são descritos como deuses imparáveis com poder inimaginável. E o Cutulain, no meio da batalha, que não sabia de nenhuma dessas informações que eu tô falando pra vocês, ou algum dos poderes dessa arma divina incrível, só pensou que o Ra agora só estava mais rápido, e que ele ainda poderia vencer se fosse uma batalha de velocidade. Mas ele ainda tinha aquele raio concentrado da barreira estelar ardente e uma força incomparável. E quando os deuses perceberam que o Cutulain só estava sendo humilhado no campo de batalha, eles começaram a ficar mais entediados, já que isso não era mais uma luta, é uma humilhação. E todos começaram a gritar de uma vez para o Ra acabar logo com essa luta, que eles queriam ver a próxima que tinha mais possibilidades de ser interessante. Já aceitando que o Ra, com toda certeza, seria o grande vencedor dessa batalha e que seria um resultado até que eu gostaria bastante. Principalmente que eu tô gostando mais do Ra, graças a esse poder dele e agora com essa arma divina que tá deixando tudo muito incrível. E devo até mencionar que é muito melhor do que vários deuses no próprio Shumatsu, porque quando ele vai finalizar o Cutulain, até descobre que tem uma habilidade de voar com essa armadura, e ele ataca o semideus de todas as maneiras e ângulos possíveis, com um ataque chamado o Sol que Nunca Se Põe, o Sol da Meia-Noite, que é o mesmo nome daquela forma que o Apolo também mostrou na batalha, mas eu não acho que o nome importe muita coisa. E eu fico impressionada que o Cutulain não morreu na hora com esses ataques, mas tudo bem. E até mesmo outros deuses que estavam assistindo essa batalha elogiam a força do Ra e admitem que ele realmente tem o poder suficiente para sustentar toda a arrogância que ele tem de ficar comentando que ele é mais forte. E um dos deuses que faz esse comentário é o Indra, que está com uma aparência um pouco diferente nesse spin-off, mas obviamente é por causa da mudança de arte, e o Nezha, um deus chinês que é a cara dos gênios de One Punch Man. Inclusive, esse design um pouco mais diferente me deixou meio curiosa para saber o que é que ele vai fazer na batalha. E então, o próprio Zeus também fala que essa é a primeira vez que ele está vendo essa forma específica do Ra, e que talvez ele possa ter subestimado ele um pouco antes, falando que a vitória então iria cair sobre ele, o deus do sol. E o próprio Ra fala que ele faria essa mesma coisa que ele está fazendo com Cutulain um dia com os Zeus. Sem falar que até agora, o Ra também, graças a uma cena que tem nesse capítulo, tem um dos maiores feitos de força de todo o mangá, em questão de destruição da arena, que é uma das coisas que a gente mais compara com outros personagens. Porque quando ele afundou a cabeça do Cutulain na arena, ela ficou totalmente em pedaços e completamente destruída, já deixando ele, pelo menos, entre um dos deuses mais poderosos em questão de força nesse universo. E então também, nesse capítulo, os deuses achavam que a batalha já estava decidida e o Ra já estava ganhando e ficaram torcendo por ele, já que o Cutulain ficou lá caído no chão. Mas como sempre, essa batalha não poderia acabar assim tão facilmente com apenas 2 capítulos. E somente uma deusa sabia disso e que as coisas não acabariam desse jeito, que é a Morrigan. E por favor, me corrijam se eu estiver errada, mas teve um título nesse capítulo que eu acho que não foi mencionado nos outros capítulos, ou também pode ser uma questão de tradução. Mas aqui fala dela, além de ser uma deusa da guerra, ela está num grau extremo dos deuses do exterior. Então isso praticamente colocaria ela como uma das mais fortes até mesmo entre os deuses do exterior. Mas eu acho que só estão mencionando isso aos poucos, alguns personagens a mais,
alguns detalhes sobre eles antes da batalha. Mas a Morrigan fala que o que estava acontecendo era a mesma coisa daquele dia em específico, como se ela soubesse de algum poder escondido que o Cutula ainda tinha, ou alguma coisa para usar. Então, depois dessa fala da Morrigan, acontece algo que eu não esperava, porém devo falar que eu teorizava desde o começo da batalha. Sabe aquele tronco de árvore que o Cutulain estava carregando desde o início da luta? Que eu falei que podia ser alguma coisa, algum poder especial? Realmente, ela tem alguma coisa, mas provavelmente não é o que eu estava pensando. Porque do nada, aquele tronco que estava enfiado no chão cria patinhas e fica correndo na direção do Cutulain para ajudar ele e se levantar de volta para a batalha. E então também fala o próprio narrador desse capítulo que o Cutulain tinha um futuro que vai além do que somente isso. E a nota final também que fica nesse capítulo fala que o poder dormente em Cutulain desperta. Então ele ainda tem pelo menos um poder ou alguma coisa a mais para mostrar. O que sinceramente não é surpresa, porque esse capítulo foi mais focado no Ra para dar um poder para ele. E agora chegou a vez do oponente dele, o que é totalmente justo. Mas eu acredito que mesmo depois da gente ver essa nova habilidade ou poder despertando do Cutulain, eu ainda vou gostar um pouquinho mais do Ra por conta dessa personalidade dominante que ele tem e o poder incrível, além dele estar dominando a batalha até agora. Mas sabemos que infelizmente ele provavelmente não vai ganhar essa batalha por estar indo contra o Cutulain específico, que é mais ou menos o protagonista desse mangá. Mas eu espero que pelo menos eles desenvolvam um poder a mais do personagem, ou alguma coisa mais impressionante pra gente realmente pegar um pouquinho mais de empatia pelo personagem. Mas esse foi o capítulo 3 do spin-off Apocalipse dos Deuses, ou God's Apocalypse, de Shumatsu Valkyrie. Eu acredito que a batalha muito provavelmente vai acabar daqui a alguns capítulos. Isso se eles não revelarem o passado de cada um dos personagens especificamente, já que eles, querendo ou não, vão acabar participando de outras rodadas. Mas devo admitir que estou gostando bastante do spin-off, e ele com certeza tem muito potencial para fazer personagens extremamente poderosos daqui pra frente. Então, se vocês quiserem acompanhar os capítulos sempre que sair, já se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e nenhuma notificação que for saindo no canal toda semana.